Então, o nosso trabalho está muito focado hoje principalmente nessa área, além da parte residencial, e isso é interessante porque a gente consegue enxergar as duas pontas, né? Nós temos a parte do negócio em si, que é o corporativo, da loja, e eu tenho o cliente residencial. Então a gente fica naquela, né, entre a cruz e a espada, né? Porque exatamente. Tentando equilibrar as maçãs. Exatamente, porque no mesmo tempo que a gente tem um cliente que é um cliente corporativo que tem um outro olhar e é um negócio onde a questão é bastante dinâmica, porque envolve você ter que abrir um negócio. Então, quando você está... Vamos lá, vou abrir uma loja. Eu tenho um prazo para abrir, eu tenho um aluguel que eu estou correndo, então eu tenho uma necessidade de urgência. Aí eu tenho a outra ponta que é o residencial, onde o cliente é mais, eu quero um tecido assim, eu quero não sei o quê. Ele tem um tempo maior, ele tem envolvimento por gostos. Por gosto, né? E a casa dele. E a casa dele. Então a casa envolve realmente a identidade que a gente chama, ou as particularidades dele. Então são dois pontos diferentes. A gente consegue. E com essa atuação na área residencial, a gente traz muito dessas coisas do que o cliente, que nada mais é do que o mercado, né? Claro. As necessidades desse cliente para dentro de uma rede, né, de imóveis, e a gente consegue, né, transitar entre as duas pontas aí. Então, nosso trabalho é justamente como tu colocou e apresentou, essa ligação, né, entre uma marca, né, como a SCA, e a ponta, que é esse revendedor que vai, de certa forma, representar essa marca no mercado. É ele que vai estar levando adiante todos esses produtos, né, no mercado. E a gente vai conversar bastante, né, sobre como que é montar uma loja de alto padrão, né, como precisa fazer para criar identidade, porque a gente está falando de Brasil e você falou até de exterior. Então o Brasil é um continente, né? Uma Sim. coisa eu sei que a SCA é da Serra Gaúcha, uma coisa é a Serra Gaúcha, uma coisa é cidades do Sul, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, de repente tem em Belém, talvez tenha também em Manaus. São cultura, regionalidades completamente diferentes, né? E isso deve te gerar alguns... A gente vai falar bastante sobre isso, mas isso deve gerar alguns desafios, né, Paulo? A gente tem hoje... essa é uma das primeiras empresas a trabalhar uma ideia de identidade de rede, né? De ter um conceito de arquitetura para os seus... digamos, pontos de venda, pode ser chamados assim, ou showrooms, ou lojas, ou revendas, né? Como que se quiser designar. Essa identidade sempre foi pensada e ela vem ao longo de uns 20 anos. Eu tenho de SCA completos esse ano 25 anos, que a gente presta esse serviço para a empresa. E isso tudo foi ao longo desses 25 anos, foi se aprimorando e evoluindo, né? Não se faz hoje o que se fazia, né? A gente não estancou isso, né? A gente vai acompanhando as mudanças de mercado, as mudanças de tendências de arquitetura e de negócios. E né? Quando começou, tinham muitas lojas? Tinham muitas unidades? 150. Tinha muitas? Na realidade, assim, quando a gente começou na SCA, a SCA ela atendia... na época ainda atendia alguns magazines. O que são os magazines? Magazine Luiza, Ponto Frio... Varejo, mas com valores menores. Então você tinha lá representantes, onde os representantes a gente chamava que tirava pedido. Então, quero tantos armários, 1.000 kits de 3 portas, 2.000 kits de não sei o quê. Então era assim que funcionava. Nós entramos na SCA e a empresa começou a enxergar que ela precisava ter lojas exclusivas e abandonar um pouco esse segmento, né? E foi ao longo, tanto que hoje não existe mais, né? Hoje é só as lojas exclusivas e o mercado exterior que se atende, e o mercado corporativo. Então, nesse momento, se estabeleceu. A partir desse momento, foi de maneira devagar, aos poucos, a gente foi começando a criar uma identidade para as lojas, de pouquinho, devagarinho, né? Foi indo, até que se chegou ao que a gente tem hoje, que foi uma evolução muito grande. Então, nesse momento, se estabeleceu isso, essa necessidade, porque a empresa enxergou que o caminho, e enxergou de uma maneira corretíssima, né? Porque era isso mesmo, né? Estava acertado o momento que ela decidiu ir para esse caminho. E nós acompanhamos todos esses momentos, né?